Muito boa noite. O nosso convidado de hoje, Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, o chefe do Ministério Público em Santa Catarina. O Ministério Público tem ganho protagonismo no Brasil, é verdade, mas aqui em Santa Catarina, como nunca, com operações que têm marcado época no combate à corrupção e à sonegação. Boa noite, procurador, satisfação tê-lo aqui. A sua gestão está muito focada nisso, né? Boa noite, Prisco. Obrigado pelo convite. Satisfação. É um prazer estar aqui. De fato, a nossa gestão ela está sendo direcionada ao combate à macrocriminalidade, né? Quer dizer, a criminalidade organizada e sistematizada, sobretudo aquela que envolve, de alguma forma, o poder público, né? Os GAECos receberam um incremento dos grupos anticorrupção e estão trabalhando em harmonia em 8 regiões do Estado, em conjunto com as polícias civil e militar, em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda. Temos até algumas imagens aqui, né, Alan? Podemos ir acompanhando e o procurador vai falando. E essa forma, né, esse modelo de força-tarefa de várias instituições está gerando certo, resultado, né? tem dado certo. Né? Nós temos percebido resultados muito positivos em pouco tempo, né? Investigações complexas que envolvem, muitas vezes, crimes de lavagem de dinheiro, o envolvimento de organizações criminosas até de outros estados, né? O PCC, recentemente, essa operação foi uma operação deflagrada contra o PCC em 5 estados da federação, investigação que começou em São Miguel do Oeste, né? Então, é um modelo que a gente tem investido e tem dado muito retorno em termos de resultados dessa atuação. Agora, eu vejo uma questão. Primeiro, na sonegação. Esse trabalho também acaba refletindo no retorno de recursos ao Tesouro do Estado, né? Sem dúvida. Já se tem números sobre isso nesses primeiros 2 anos da sua gestão? 2 anos, né? 2 anos, 2 anos. Nós completamos 2 anos agora, né? No dia 10 de abril. Agora, iniciando o segundo mandato. Né? Mais um período de 2 anos. E nós temos números excelentes, né, a trazer. Para que se tenha ideia, nos últimos 12 meses, houve uma recuperação efetiva de mais de 102 milhões de reais com a atuação do Ministério Público em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda, né, e um saldo de parcelamentos de quase 500 milhões de reais. Então, isso faz com que esse trabalho, né, de combate aos crimes de sonegação fiscal se reverta em prol, né, da sociedade e faça com que o Ministério Público seja um órgão praticamente autossuficiente, que consegue trazer de volta aos cofres aquilo quase que é o correspondente ao seu orçamento. Ao seu duodécimo, né? Ou seja, além do aspecto pedagógico de coibir a sonegação, também resulta no objetivo concreto financeiro, né? Exatamente. Agora, eu percebo também que o Ministério Público tem atuado na direção também de observar os políticos que cometem deslizes, né? Sim. Muitas atuações voltadas para prefeituras, inclusive. Esse é um tipo de atuação específica de investigação de agentes que têm foro, né, prerrogativa de foro, ou seja, que são processados perante o Tribunal de Justiça, sobretudo os prefeitos municipais, né, prefeitos, secretários de Estado, deputados, enfim, são autoridades que têm foro, e nós temos procurado agir, né, de maneira a estruturar uma rede de investigação forte para coibir qualquer prática de ato de corrupção, né, praticado por essas autoridades. Nós temos que saber distinguir, Prisco, o que é uma irregularidade administrativa e o que é um ato de corrupção. Exato. E temos que punir, né, de forma distinta uma irregularidade administrativa e um ato de corrupção. Claro. O Ministério Público não quer a punição do gestor a qualquer custo, mas existem fatos que, pela sua gravidade, merecem uma apuração e uma punição exemplar. Claro, eu até me recordo agora, procurador, que enquanto a CPI dos respiradores estava em curso, o próprio Ministério Público acabou levando
Foi o Ministério Público ou a Delegacia, ou a Polícia Civil, ou os dois juntos? O então secretário da Casa Civil, Douglas Borba. Exato. Foi exato. conjunta aquela atuação? Foi conjunta. Ministério Público e Polícia Civil, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, mesmo num processo que ainda estava numa discussão política, o Ministério Público já se antecipou, né? Sem dúvida, sem dúvida. A Operação Oxigênio foi sem... Oxigênio, Operação Oxigênio, né? exato. Foi, sem dúvida, uma das mais importantes na história recente do Estado, não só pela gravidade dos fatos em si, que ocorreram em pleno período de pandemia, não é? Mas também pela forma rápida e eficiente com que a força-tarefa que foi coordenada pelo Ministério Público conseguiu dar uma resposta. Não é? E aí, claro, posteriormente, houve o deslocamento da investigação para o STJ. Em função da citação do nome do governador. Exato. Agora, o assunto retornou para cá, até porque o governador está fora. Exato. Como é que estão os andamentos, como é que está o andamento dessa investigação? A investigação... Algumas pessoas reclamam na área política que estaria um pouco lenta. A investigação, nós temos que distinguir aqui. Nós temos a investigação criminal, que retornou há poucos dias do Superior Tribunal de Justiça, e ela, agora, a promotoria está envolvida, a força-tarefa ajudando a promotoria na elaboração da denúncia contra os demais investigados, tendo em vista que o governador foi afastado dessa investigação, e a ação de improbidade administrativa, que já está, a minuta da ação já está praticamente pronta, aguardando apenas a deliberação do Conselho Superior do Ministério Público em relação à decisão do Procurador-Geral que indeferiu. Nessa questão, tanto o Procurador-Geral quanto o GAECO, o coordenador, entenderam que o governador não tinha envolvimento. Exato. Daí, na terceira turma revisora, a relatora se posicionou diferente. Exato. Aí os outros dois pediram vista. Exatamente. Só que daí o advogado do governador recorreu ao Conselho Nacional do Ministério Público, que mandou suspender tudo. Exato. Ou seja, então, enquanto não houver uma definição nisso, não há como avançar na questão da improbidade. Não. O ajuizamento da ação de improbidade está aguardando justamente o desfecho dessa discussão. Isso é fundamental, né, procurador? Na verdade, a decisão do Procurador-Geral não é só a decisão do Procurador-Geral. Nós temos 5 instâncias que analisaram os mesmos fatos, e independentes, e chegaram à mesma conclusão. O voto da relatora, no sentido contrário, é um voto que está perfeitamente compreensível na lógica da independência funcional do posicionamento de cada membro do Ministério Público. Mas esse julgamento não foi concluído ainda, tendo em vista o pedido de vista e a suspensão do Conselho Nacional. Nós acreditamos e estamos trabalhando para que o Conselho Nacional dê um desfecho rápido para que a gente possa ajuizar a ação contra os responsáveis por esse ato criminoso que foi praticado aqui no nosso Estado e punir de maneira exemplar. Agora, como é que o Procurador-Geral apreciou essa questão que acabou se arrastando aí por 10 meses, 2 pedidos de impeachment, Estado aí numa insegurança jurídica, política? Foi muito prejudicial a Santa Catarina, não lhe parece? Não, sem dúvida. O Estado sofreu nesse período... Em plena pandemia, né? Em plena Além pandemia, disso, né? O Estado sofreu, as instituições sofreram, a economia sofreu, e nós entendemos que era preciso segurança jurídica em relação a esse tema. Seja qual fosse a decisão, e o Ministério Público respeita a autonomia do processo político, porque o impeachment é um processo político, político-jurídico, mas nós precisávamos de uma definição. É isso aí. E é isso, é uma definição, e essa indefinição é que prejudica a economia, os investidores, as instituições, um entra e sai de gestores públicos que só atrapalha a continuidade do serviço público. Então, ou bem ou mal, essa decisão foi tomada. O tribunal misto é soberano nessa decisão, quer dizer, não há recurso, está definido agora a estabilidade que todos esperávamos. Então, temos que respeitar o trabalho
tanto dos parlamentares quanto dos desembargadores, né? Cada um votou de acordo com a sua consciência. Embora tenha havido um certo jogo político, né? Ah, sem dúvida. E não restrito à Assembleia. Sim. Os próprios desembargadores tiveram aí uma oscilação de posição que chamou a atenção de um pedido de impeachment para o outro, muito embora com objetos distintos, mas é algo assim que gerou uma certa inquietação, né? O julgamento, né, do processo de impeachment, ele não deixa de ser político, né? E quando o julgador, seja ele desembargador ou deputado, né, está diante de um julgamento dessa natureza, o desembargador não se comporta completamente, exclusivamente como magistrado, e o deputado não se comporta exclusivamente como político, né? É verdade. Então, realmente foi um grande aprendizado para todos que pudemos observar esse processo. Esse foi o primeiro processo, Prisco, de impeachment da história da República que chegou ao seu termo final. Né? E com detalhe, 2 pedidos abertos no intervalo de 15 dias. Exato. Algo absolutamente inédito. Atípico, né? Atípico. Agora, o Ministério Público, independentemente disso, em meio à pandemia, tem tido um protagonismo indiscutível, se posicionando firmemente e, às vezes, até se contrapondo a questões de encaminhamento administrativo pelo Executivo. Eu gostaria de conversar com o Procurador-Geral sobre isso, mas logo após o nosso rápido intervalo. Já estamos retornando. Até já. Muito bem, o nosso entrevistado de hoje, Fernando da Silva Comim, Procurador-Geral de Justiça, reconduzido ao cargo para mais um mandato de 2 anos, sem ter havido disputa. Foi consenso no Ministério Público catarinense. Procurador, na questão da pandemia, o Ministério Público teve uma postura muito firme. Eu gostaria que o procurador falasse um pouco sobre isso, até em alguns momentos gerou um certo mal-estar com o Executivo, que se sentiu incomodado diante da postura firme do Ministério Público, né? Prisco, a gestão da pandemia é uma atividade das mais complexas, né? Primeiro porque é algo que nós não tínhamos referência ainda, ninguém sabia como lidar, nós não tínhamos parâmetros do que era eficiente, o que não era eficiente, o que poderia ser testado ou não, como formar um modelo epidemiológico, não é? E então foi um grande aprendizado para todos. E o Ministério Público procurou ser fiel a um princípio, de que as decisões dos gestores, né, da pandemia, elas deveriam estar embasadas critérios científicos. Em critérios científicos, em critérios técnicos. Porque senão, vamos lá, aí cada gestor faz o que quer, vira uma bagunça, não há coerência, não há uma metodologia, não é? E foi a partir daí que a gente começou, né, a atuação do início ao fim da pandemia, o Ministério Público se posicionou dessa forma. Teve um momento, inclusive, que enquadrou o Executivo, que reagiu e recorreu ao Judiciário, né? Exatamente. Nós tivemos em 2 ocasiões, né, ações do Ministério Público contrárias a encaminhamentos que foram realizados pelo Executivo e que o Judiciário teve que dar a última palavra, né? Mas, no geral, foi uma atuação colaborativa, solidária. O Ministério Público tentou contribuir, né, com o Executivo nas suas deficiências. Não era contra o Executivo, era buscando o melhor encaminhamento como guardião da sociedade, né? Exato. Como um fiscal desse processo. Né? Um fiscal desse processo. Exato. E para nossa felicidade, né, após a segunda onda e quando, né, tudo se mostrou realmente muito preocupante, veio a vacina. E agora nós estamos vivendo esse momento, né, de um pouco mais de ânimo, um pouco mais de fé, né, um pouco mais de esperança, em que as pessoas estão vendo que, de fato, a vacina
é um instrumento importante de combate ao problema da pandemia. Até porque a imunização impede a chegada de novas ondas, né? Exato. Acompanhamos agora nos Estados Unidos, onde agora liberou geral, né? Exato. Mas o nível de vacinação é absoluto lá, né? Aqui perdemos um pouco de tempo. Nós demoramos um pouco, o governo da Prisco? União, né? Nós demoramos um pouco para engrenar, né, esse processo. Tudo bem que o Brasil é um país continental, né, com características regionais que dificultam a logística, mas o fato é que nós demoramos um pouco para entender a importância de acelerar o processo de vacinação. E além do aspecto do lockdown, do distanciamento social, isso também ficou um pouco sem uma definição clara em termos de estratégia. Sem Não é dúvida. sempre que precisa lockdown, mas tem algum momento que precisa Distensionar. e puxar o freio para poder reduzir a base de contaminação, né? Exatamente. E o que aconteceu nesse processo, né? Como o processo de vacinação acabou retardando um pouco, o nível de tensão social decorrente das medidas restritivas aumentou muito, não é? É verdade. Então, nós estávamos ali à beira de conflitos. Porque é uma linha muito tênue, né? Muito Entre tênue. a preservação da vida e da saúde E a sobrevivência e a questão das famílias, né? econômico-social, né? Da sustentação da sua própria família, de gerar recursos. Exatamente. Aí entrou, claro, o auxílio emergencial do governo federal, de alguns estados e municípios também. Portanto, era algo novo, que a sociedade não estava preparada, né, o procurador? É verdade. Não estava preparada e agora, né, quais são as duas frentes de trabalho do Ministério Público nesse momento em relação à pandemia? Primeiro, fiscalizar os recursos que foram destinados pelo governo federal, pela União, para os estados e municípios. Se a aplicação desses recursos está ocorrendo em ações de combate à Covid-19. Até porque na questão da calamidade pública temos dispensa de licitação, né? Exatamente. Tá? Que facilita a contratação. Exatamente. Tá? E não há, digamos e se assim... os recursos foram realmente para o enfrentamento, né? Exatamente. Porque tivemos casos aí para pagar dívida, fornecedor, pagar salário. Não foi para isso que os recursos vieram, né? E é exatamente isso que nós pretendemos... Estão percebendo alguma coisa, assim, já localizando alguma coisa? Já temos alguns casos identificados de malversação desses recursos, né? E nós estamos subsidiando as promotorias de justiça a promoverem as ações necessárias para a responsabilização. E o segundo eixo da nossa atuação agora na pandemia, Prisco, é o acompanhamento do processo de vacinação, de imunização, né, social, para que a gente possa reduzir a velocidade de transmissão e restabelecer o mais rápido possível a normalidade das atividades econômicas, atividades sociais, recreativas, institucionais, porque, de fato, todos sofremos muito com essa pandemia e está na hora de virarmos a chave. Sem né? dúvida. Agora, com a pandemia, tivemos também a figura do home office. Como é que ele está se comportando no âmbito do Ministério Público catarinense? Prisco, é um instrumento importante, não tem a menor dúvida. Veio para ficar? Veio para ficar, mas nem toda atividade se enquadra dentro desse modelo. Tá? Então, por exemplo, aquelas atividades de análise processual, de assessoramento jurídico, nós tivemos incremento de quase 20% na produtividade. E também uma maior velocidade de tramitação dos processos. Né? No entanto, existem outras atividades que não têm como serem... Quais? Né? Atendimento ao público, por exemplo. Né? A população carente, hoje o Ministério Público faz atendimento por videoconferência, por WhatsApp. Só que tem segmentos da sociedade que não tem computador, né? Não tem acesso a essas condições. Né? Então, nós temos que ter as portas das promotorias abertas para o atendimento ao público. Um outro exemplo, um julgamento pelo Tribunal do Júri. Né? Um crime contra a vida, em que ali... o julgamento do Tribunal do Júri precisa do contato, do tete-a-tete, do olho no olho, as percepções do plenário, né? Também não dá para ser feito. Outras atividades, como, por exemplo, os motoristas, né, do quadro de pessoal do Ministério Público, nós tivemos que reinventar atividades para que os motoristas
pudessem Claro. trabalhar nesse período. Então, houve uma migração para algumas outras, uma migração temporária para algumas outras atividades alternativas. Né? Então, assim, o modelo de teletrabalho hoje tem grandes vantagens. Inclusive, a gente vê a redução do gasto público. Né? Quem imaginou uma sessão do Senado, da Câmara, sendo feita por videoconferência? E outro, o que se economiza de passagem aérea, hospedagem diária, melhora a situação também da locomoção das pessoas. Exato. Reduz o engarrafamento, né? A mobilidade. A sustentabilidade, ganha. E o cidadão economiza com combustível, almoça em casa. Exatamente. Tudo bem, tem outros setores que acabam sofrendo prejuízo, mas, de qualquer maneira, é uma nova experiência, né? É uma nova de vida, experiência. Né? E as grandes organizações, a verdade é que a pandemia acelerou esse processo, sobretudo no setor público, mas as grandes organizações já estavam experimentando esse modelo de teletrabalho há anos, né? E o mundo está cada vez mais tecnológico, né? Sem dúvida. Agora, procurador, na semana passada, o procurador fez uma sustentação oral no TJ em função aí de uma disputa com a OAB na questão do 5º Constitucional, na vaga do desembargador Ronei Daniele, que se exonerou, que deixou o judiciário. A OAB também reivindicava por essa posição. E o TJ, por unanimidade, ratificou que a vaga é do Ministério Público. Essa foi uma decisão muito importante, Prisco, do Tribunal de Justiça do nosso Estado, porque sedimentou, consolidou um entendimento que já vem sendo adotado há anos, né? Na destinação das vagas do 5º Constitucional à OAB e ao Ministério Público. Então, o que a decisão, nós temos que enaltecer nesse julgamento do Tribunal Pleno, que foi por unanimidade, é a definição da segurança jurídica. Segurança jurídica para as instituições e para o jurisdicionado, para o cidadão também, porque a insegurança faz com que nós atrasemos o provimento dessas vagas. Sem dúvida. E o cidadão que espera o julgamento do seu processo está perdendo com isso. Né? Então, foi uma decisão histórica, importantíssima. E que consolidou a posição também do Ministério Público, né? Muito bem, agradecemos muito a presença do Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, mas ele continua conosco. Ele fica por aqui nesses 2 primeiros blocos do SCC. Mas nós vamos para um 3º bloco e você que está nos acompanhando, pegue seu celular, lá no QR Code, dê uma clicada ali e siga conosco. Temos mais um bloco de 10 minutos exclusivo para o portal SCC 10. Muito grato, procurador. Satisfação tê-lo aqui. E nós prosseguimos no portal. E até a próxima semana. Um grande abraço. Muito bem, você que nos acompanha no SCC10, o portal que está marcando época em Santa Catarina, você agora vai ter um bloco exclusivo com o chefe do Ministério Público de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Procurador, deixa eu lhe perguntar uma coisa. No início dessa semana, uma reunião muito interessante do Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina com o Fórum Parlamentar. Gostaria que o procurador falasse um pouco disso. Prisco, a nossa interlocução com os parlamentares de Santa Catarina, ela teve por objetivo expor aos nossos representantes no Congresso as implicações negativas da reforma do Código de Processo Penal. Está avançado, né? Está avançado. A tramitação está avançada. A tramitação avançada, o texto do relator já foi apresentado, vai ser votado, né, apreciado, discutido e votado na comissão especial. E o que preocupa? O que preocupa? Em primeiro lugar, a oportunidade dessa discussão. Nós temos um código de 1940. Ultrapassado. E o legislador quer, neste momento,
promover mudanças significativas em dois aspectos que atingem diretamente a atuação do Ministério Público. O primeiro deles é o funcionamento do Tribunal do Júri. Né? Os crimes contra a vida em que o Ministério Público exerce a acusação, a atuação do Ministério Público pode ser muito prejudicada pelas propostas que estão aí, né, nesse projeto de lei. E o outro, mais até significativo na perspectiva do combate investigativo aos crimes, é reduzir o poder investigatório do Ministério Público. De alguma maneira, o que se pretende com esse projeto de reforma do CPP é trazer novamente, reeditar aquela discussão da PEC 37, reduzindo o poder de investigação do Ministério Público. Que, aliás, foi a PEC que acabou coincidindo com todo aquele processo nacional, né? Exatamente. Aliás, a mobilização nacional contribuiu para conter o avanço do Congresso, né? Sem dúvida, sem dúvida. A matéria, naquela ocasião, a PEC... Foi ali, ao final do primeiro semestre de 2013, exatamente, 2013. E as manifestações populares foram importantíssimas para que a PEC 37, que pretendia cercear o poder investigatório do Ministério Público, fosse rejeitada. E agora, veja bem, né? Aí, quase uma década depois, 8 anos depois, se pretende discutir novamente. Ou seja, é a preocupação de alguns setores legislativos de querer conter o avanço do trabalho do Ministério Público, dentro de suas atribuições constitucionais. Para ser muito franco, Prisco, é uma reação de alguns setores à Lava Jato. Né? Verdade. É uma reação de alguns setores à Lava Jato. Né? Porque não há nenhum motivo porque se cercear a atuação do Ministério Público, que não prejudica a atuação dos demais órgãos de investigação. Né? E se isso ocorrer, todas as forças-tarefas, todos os GAECos, todas as operações ficam comprometidas. Vão ser comprometidas, vão ser descontinuadas e toda essa estrutura vai ser extinta. Então, a reunião foi importante porque esse tema é um tema que afeta diretamente o Ministério Público naquela que é a sua principal, a sua principal missão, que é de investigar e punir, né, os crimes, sobretudo os crimes praticados contra os crimes de corrupção. E né? Confiante que os 16 parlamentares deputados de Santa Catarina serão sensíveis à ponderação? Nós tivemos uma boa receptividade, acreditamos que conseguimos expressar aos nossos parlamentares os grandes riscos que toda a sociedade corre, né? Porque não é só um interesse corporativo do Ministério Público. Quando você cerceia a atividade investigatória do Ministério Público, você está impedindo que um ato de corrupção seja punido, né? Que, por exemplo, uma operação como a Lava Jato, como o Oxigênio, ela não vai acontecer. Né? Agora, não é só o Congresso, né, procurador, que está um pouco refratário a operações como a Lava Jato, né? A própria PGR hoje está desmobilizando a Lava Jato, o próprio Supremo também não está cooperando. É algo que preocupa, né? Nós vemos um movimento, né, de o surgimento de alguns entendimentos que acabam, de alguma forma, limitando, né, e cerceando a atuação do Ministério Público, as investigações da Polícia Civil. Né? Tivemos recentemente aquela discussão das investigações iniciadas por relatórios de inteligência do COAF. Né? Felizmente, a questão foi bem encaminhada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Então, a gente acredita que as instituições elas vão primar pelas soluções que levem em consideração as grandes conquistas que foram feitas na história recente da República com as operações e com a atuação do Ministério Público brasileiro. Porque mesmo que aqui ou ali tenhamos presenciado algum excesso, seja do Ministério Público, seja da Justiça Federal, mas no todo, a própria população, a sociedade brasileira ficou entusiasmada com a perspectiva de
passar esse país a limpo, né, procurador? Não há dúvida, né? Não há E dúvida. a gente retroceder a isso é gerar desencanto. A história do mundo ocidental já nos deu um exemplo disso, que foi a Itália com a Operação Mãos Limpas. Verdade. Né? Que após a operação houve uma forte reação do mundo político e que prejudicou substancialmente a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário lá. Então, nós temos que utilizar esses exemplos da história para não cometermos aqui, no nosso país, os mesmos erros. Sobretudo, porque não há dúvida alguma, eu tenho certeza que o Prisco concorda comigo, não há dúvida alguma de que houve muito mais acertos do que erros, né? E que a contribuição dessas investigações, dessas grandes operações, ela é vista no momento político que nós vivemos hoje, né? Então, os parlamentares, nós pedimos o engajamento dos nossos parlamentares para votarem contra essas alterações. Agora, a grande verdade é que o sistema não é fácil, né? Nós temos ainda uma representação política muito acostumada com alguns comportamentos nada republicanos. E quando esses interesses dessas figuras são contrariados, como bem colocou o procurador, a reação é imediata. Né? Por isso também da importância da sociedade pressionar e dos veículos de comunicação contribuírem com esse anseio nacional. Perfeito. Agora, tivemos aqui uma circunstância traumática em Santa Catarina, com repercussão internacional, que foi aquele episódio de Saudades, né? E o Ministério Público, nesse contexto, eu soube que o procurador foi a São Paulo, está procurando aí um caminho onde a atuação do Ministério Público possa ser ainda mais efetiva. Exato, exato. Bem, esse talvez tenha sido aí o episódio mais trágico da história recente do nosso estado. Sem dúvida nenhuma. Eu tive a oportunidade de ir ao local, prestar as nossas homenagens e apoio à comunidade, ao promotor de justiça que, desde o primeiro momento, acompanhou a atuação e a investigação da autoridade policial. Né? Tivemos, na última semana, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em relação a esse fato gravíssimo, mas a grande verdade é que nós temos que extrair algumas lições, tá? E buscar transformar essa tragédia em algo positivo para a sociedade catarinense. E é nesse intuito, Prisco, que nós estivemos recentemente no Ministério Público de São Paulo, em que há lá o CyberGAECO, ou seja, é um GAECO, é uma força-tarefa especial de investigação de crimes praticados pela Deep Web, Dark Web, pela internet em geral. Né? Crimes de racismo, crimes de intolerância, de homofobia, e até crimes mais graves, porque nesses grupos de discussão, dessas Deep Web, Dark Web, há grupos de discussão que se organizam para o planejamento de crimes. E se o Ministério Público e as autoridades estiverem ali com instrumentos para investigar esses crimes, nós não só vamos conseguir punir com eficiência, mas evitar que outros episódios como esse ocorram. Proibi-los, né? Porque a internet tem o seu lado favorável, mas também o seu contexto nefasto, né? Sem dúvida. Nós vemos nesse caso, de alguma forma, a reprodução dos mesmos elementos de atentados praticados em escolas nos Estados Unidos. Exatamente. Então, não há como se negar que hoje essa é uma realidade com a qual todos nós temos que lidar. E no caso concreto de Saudades, houve o apoio do Ministério da Justiça, uma delegacia, um grupo especializado de investigação de crimes cibernéticos, que conseguiram, inclusive, evitar a prática de outros crimes que estavam sendo planejados nesses grupos de discussão. Aí a importância... A inteligência, né? A inteligência, exatamente. Perfeito. E agora, só para fechar, na questão de Saudades, qual é o encaminhamento agora mais objetivo no contexto do Ministério Público? O encaminhamento, bem, a denúncia foi oferecida com pedido de prisão preventiva, está decretada,
Agora nós teremos a instrução com a oitiva, né, a ouvida das testemunhas, certo. E a sentença final, posteriormente, o Ministério Público vai estar acompanhando todo esse processo do seu princípio ao fim, para assegurar que esse crime tenha a punição e o rigor, né, que a gravidade dos fatos requer. Até para que possa também servir de exemplo para que outros não se estimulem, né? Não se estimulem a algo nessa direção, né? Porque isso também é muito onda, né? Um faz, quer dizer, daí... Exatamente. Quer dizer, é importante que a Justiça e o Ministério Público tenham uma posição firme, né? Demonstrem a sua presença, né? Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, foi uma satisfação recebê-lo aqui e sucesso aí nesses mais 2 anos de gestão. Prisco, muito obrigado, né? Parabéns aí pelo ponto e contraponto. Sou teu fã e te agradeço a gentileza desse convite. E conte sempre aqui com o SCC. Obrigado. Um forte abraço. E você que nos acompanhou sabe que no próximo sábado temos novo compromisso. Contamos com você, 7h10. Até lá. Forte abraço.